Olá pessoal, então finalmente chegamos aqui na parte do circuito RLC, agora com uma tensão alternada, né? Esse aqui vai ser um vídeo mais longo, porque vão ter muitas características que a gente vai exibir aqui, beleza? Mas espero que eu tento ser sempre o mais sintético e preciso possível, né? E obviamente claro também. Então vamos começar aqui nossa análise. Então, vamos inicialmente, né, aplicar aqui lei das malhas ao circuito. A gente verifica que então a tensão da fonte ela vai se dividir entre a tensão para a resistência, uma tensão para o capacitor e uma tensão para o indutor, certo? Seguindo aqui, a gente sabe como cada elemento desse circuito afeta a relação tensão-corrente do circuito, né? Um atrasa, o outro adianta, e no caso a resistência, né, deixa em fase, né? Não faz diferença, tudo bem? Se eu for representar cada elemento desse circuito como sendo um fasor, certo? Eu vou ter este comportamento aqui, ó. A tensão na resistência com relação à corrente do circuito, ela está em fase. Então essa tensão aqui, VR, esse fasor que representa a tensão VR, também representa essa corrente, certo? Porque eles estão em fase com a corrente. O indutor, ele vai se adiantar com relação à corrente. Ou seja, a corrente a gente viu lá no último exemplo que ela está atrasada 90 graus, né, da tensão. Então, se a corrente está atrasada 90 graus, significa que o indutor está adiantado 90 graus. Então, esse VL aqui representa isso. Ele está 90 graus com relação à corrente e, obviamente, está 90 graus com relação à tensão na resistência, né? O capacitor, por outro lado, ele está atrasado com relação a essa corrente de 90 graus, né? Ou a corrente está adiantada 90 graus dele. Eu não sei se isso fica um pouco confuso para você, mas foi aquilo que a gente já abordou, beleza? Tomando como referência I, então o meu capacitor ele vai estar atrás 90 graus de I, certo? Então esses três aqui representam os três fasores do meu circuito RLC, tá ok? Vamos lá. Então qual vai ser o meu fasor resultante, minha amplitude resultante aqui, né? VL e VR, como eles estão na mesma direção, só com sentidos opostos, né? Esse resultado aqui fasorial vai ser simplesmente uma subtração, tá? Por outro lado, VL menos VC, que vai ser o resultado, né, dessa combinação aqui, vai estar 90 graus com VR. Então, minha amplitude resultante eu consigo encontrar apenas aplicando Pitágoras, certo? Então, nesse sentido, aqui está a configuração, né? Esse vetor representa aqui, né, o resultado de VL menos VC. Como esse VL menos VC aqui vai estar 90 graus com VR, minha amplitude resultante, que vai ser minha FEM máxima, né? Lembra que minha FEM vai se dividir entre VR, VC e VL. Só que quando a gente analisa isso vetorialmente, então, a minha FEM máxima vai ser o que? Minha raiz quadrada de esse termo aqui ao quadrado, mais esse VR aqui ao quadrado, tá? E meu ângulo de fase φ, né, é a defasagem que ele faz com esse VR aqui, ó, que é a direção da corrente, né? É o ângulo de defasagem dele com a corrente elétrica, tá? Então, aplicando Pitágoras, eu chego nisso aqui, né? A minha FEM máxima, amplitude da FEM ao quadrado é igual a amplitude da tensão na resistência ao quadrado mais a amplitude de VL menos VC ao quadrado. Beleza? VR a gente sabe que é o produto da resistência vezes a corrente. VL a gente sabe que é a corrente vezes a reatância indutiva. E VC é a corrente vezes a reatância capacitiva. Tem uma corrente, amplitude da corrente elétrica presente em todos os termos, posso deixar isso em evidência, isolar essa corrente e encontro essa relação aqui, ó. Minha FEM máxima é a raiz quadrada da resistência ao quadrado mais XL menos XC ao quadrado. Então, isso aqui me dá a relação entre as amplitudes de cada elemento do circuito. E, obviamente, me dá a amplitude da corrente elétrica também, tá? Então, você percebe aí, então, que o resultado, para esse caso, né, de tensão alternada, ele necessariamente tem uma resolução muito mais simples quando a gente faz o tratamento fasorial. Por isso que foi importante a gente fazer aquela análise de fasores, tá? Seguindo aqui,
né? Se você compara, então, com a definição de resistência, né? Você sabe que a corrente é o produto da FEM sobre uma resistência. A FEM já está aqui no numerador, o denominador é esse aqui tudo. Esse termo a gente tem um nome específico para esse denominador aqui. A gente chama ele de impedância e atribui a letra Z, né, a ele. Então a nossa impedância é isso aqui, para esse tipo de circuito, né, RLC. Impedância acaba sendo o termo mais geral que vai englobar a resistência e as reatâncias tanto do capacitor quanto do indutor. Beleza? Então, eu posso falar que eu tenho uma impedância do meu circuito, eu posso falar que eu tenho impedância de um trecho do circuito ou outro, né? Você trata como se fosse resistência, né? Quando você analisa um circuito mais complicado, você tem a resistência de um intervalo, você tem a resistência do circuito todo, né? Então, aqui também é a mesma coisa. Impedância, você pode ter a impedância de um intervalo do circuito ou a impedância do circuito todo, tá? E ele só faz sentido também quando você está dentro de um ambiente de tensão alternada, tá? Porque, caso contrário, não faz sentido você falar em reatância. Essas reatâncias aqui desaparecem, né? E esse Z vira exatamente a própria resistência, tá? Então aqui a gente está definindo para vocês o que é essa impedância, no caso específico, essa equação para impedância para esse tipo de circuito, para qualquer outro formato de circuito, essa impedância toma formas diferentes, ok? Então, vamos lá, né? Estou apresentando alguns conceitos novos, talvez isso seja um pouco estranho, né? Mas espero que você vai se adaptando. A gente vai fazendo exercício, você vai se adaptando a eles, beleza? Seguindo, reescrevendo essa impedância em termos da frequência, né? Você chega nessa equação. Então, você tem aqui a amplitude da corrente dependendo não só da indutância, da capacitância, como também da frequência com que ele oscila, tá? Se você analisa o diagrama de fasores, você verifica que a constante de fase ela também pode ser dada, né, como sendo, você verifica que você pode tirar aqui uma tangente, né? A tangente dessa constante de fase φ vai ser o que? O cateto oposto, que é VL menos VC, dividido pelo cateto adjacente, que é VR, tá? Se a gente faz essa análise, lembrando que VL é 1i vezes XL e VC é 1i vezes XC, e VR é 1i vezes R, corta os i's, a gente chega que a constante de fase é dada por isso, né? Seria o arco tangente de XL menos XC sobre R. E aí a gente verifica, então, que essa constante de fase você consegue ter controle sobre ela, né? Se ela está mais próxima, constante de fase é essa medida, esse ângulo entre a tensão e a corrente, né? Se esse ângulo, essa defasagem entre a tensão e a corrente, ele está mais próximo um do outro, né? Está mais próximo de zero, se ele está mais afastado, isso tudo vai depender do XL e do XC, onde você sabe que o XL vai estar uma medida aqui da indutância e o XC da capacitância. Então, os valores da indutância e da capacitância, né, os valores do capacitor e do indutor, vão interferir diretamente nessa defasagem entre tensão e corrente, tá? De um modo geral, a gente tem o seguinte, né? Se você for analisar aquela equação, você vai ter o seguinte. Quando o XL, né, for maior que XC, a gente fala que o circuito ele é mais indutivo, né? Ele está tendendo mais para tendo mais influência da indutância. Quando o XL é menor que XC, a gente fala que o circuito é mais capacitivo e ele tem mais influência do capacitor. Nos casos em que eles são iguais, a gente fala que ele está em ressonância. Tá? Esse é um outro termo que a gente vai discutir, né, a importância. Tudo bem? Então, de novo, né, são termos novos, né, conceitos novos. Então, sugiro talvez você reveja o vídeo, tá? Anote o significado de cada um desses termos. Se tiver de posto o livro, né, leia ele com cuidado, tá? Que não sei como é que você pode lidar com esse tipo de informação. São informações novas, a gente está dando o primeiro contato agora, beleza? Mas à medida que você vai fazendo exercício, você vai se habituando a essa nomenclatura, ok? Então aqui, indo para uma próxima etapa aqui dessa análise do circuito RLC,
Vamos analisar aqui o que é a ressonância. A ressonância, de um modo geral, é o seguinte. Você tem uma frequência que é a frequência da tensão, o ômega D, e você tem uma outra frequência que é a frequência natural do circuito. Beleza? A gente viu lá no caso, por exemplo, do circuito LC, que a frequência natural dele era o quê? 1 sobre a raiz quadrada de L vezes C. Certo? 1 sobre a raiz quadrada da indutância vezes a capacitância. Beleza? Quando a frequência natural do circuito se iguala à frequência da tensão, a gente fala que ocorre uma ressonância. Tudo bem? E aí, qual que é o efeito que isso tem? Vou mostrar um gráfico para vocês. Que isso tem um efeito sobre a amplitude, né, da tensão ou da corrente elétrica. Então, por exemplo, vamos pegar aqui essa equação que a gente apresentou, né, deduziu lá atrás. Então, tem que a amplitude da corrente elétrica ela é o quê? É uma amplitude da Fm que divide o valor da resistência e ali dentro do termo quadrado você tem uma capacitância, indutância e uma frequência. Quando esse ômega D ele se iguala, né, à frequência natural do circuito, a frequência para esse tipo de circuito ali, né, RLC, o R não vai estar interferindo, né, é exatamente a mesma frequência do circuito LC, que é 1 sobre R ao quadrado. Então, quando esse ômega D aqui se torna igual a essa frequência, que é 1 sobre a raiz quadrada de L vezes C, que é a frequência natural desse circuito, a gente fala que ele entra em ressonância. Isso significa que que a amplitude da corrente elétrica ela tende ao seu valor máximo, tá? Então a gente pode notar aqui por esse gráfico, olha só. Esse aqui é um gráfico da amplitude desta corrente elétrica em termos da resistência. Então, à medida que você aumenta a resistência, você diminui o pico da amplitude e, obviamente, você aumenta a largura aqui dele, né? A banda dele, tudo bem? Este fenômeno, para este caso aqui de circuitos elétricos, ele é importante, por exemplo, quando você quer sintonizar o rádio. A gente viu lá no estudo de capacitores, quando você pega capacitores com placas alternadas, onde uma placa tem metade de um semicírculo e a outra também, e aí você tem a capacidade de gerar um semicírculo sobre o outro, de maneira que em algum momento você tem metade de semicírculo e ao final você tem um círculo inteiro. Então você consegue alternar a área ali de metade de um semicírculo até um semicírculo inteiro. Então você consegue variar essa capacitância. Então aquilo ali é como se fosse um botão, né? Aqueles rádios antigos, né? Um botão analógico que você está variando essa capacitância. Quando você varia essa capacitância, você iguala a frequência de circuito com a frequência do sinal de rádio, você faz com que eles entrem em ressonância. Então, assim, você está captando aquele sinal de rádio. Então, toda vez que o rádio ele está captando uma estação, né, um sinal de uma frequência de uma determinada estação de rádio, ele entra em ressonância quando isso acontece. Beleza? E aí, essa amplitude está associada com essa qualidade desse sinal que chega. Tá? Então, isso aqui é uma aplicação para esse contexto aqui de circuito elétrico. Né? Então, o rádio, quando ele capta uma estação, o circuito dele está em ressonância com a frequência da estação. Beleza? Então, é mais ou menos essa a ideia. Tá? Então, aqui a gente encerra essa parte. Então, foram muitos conceitos. A gente falou de impedância e, obviamente, a análise de fasores é importantíssima. A gente falou de como construir, como chegar na constante de fase e verificou aqui como ela depende, né, dos valores da capacitância e indutância. E agora no final a gente está falando sobre ressonância. Tudo bem? Esse é um vídeo mais longo. De novo, você pode assistir ele mais devagar. Sugiro você também ler o livro, beleza? E começar a fazer alguns exercícios para você ir se habituando, né, a essa nomenclatura. Tá ok?